Olá pessoas, eu sou Simone Ludovici, sou empresária contábil e venho com esse conteúdo passar algumas orientações sobre rendimentos recebidos referentes a aluguel. Esse é um rendimento que nem todas as pessoas sabem como tratar adequadamente e nós vamos fazer aqui uma série de alguns conteúdos falando sobre isso, com o objetivo de passar orientação, passar instrução para que as pessoas realmente saibam como não ter problemas nessa área, como saber tratar realmente o rendimento de aluguel adequadamente diante do fisco, ok? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 e nós vamos falar especificamente agora, neste vídeo, sobre os rendimentos de aluguel recebido por pessoas físicas. Então, o que se entende por pessoas físicas? Locadores em geral, pessoas que têm imóveis, proprietários de imóveis, que colocam esses imóveis à disposição de outras pessoas para alugar. Como que essas pessoas devem tratar a escrituração, a apuração de impostos, quais os cuidados que essa pessoa física deve ter em relação a esse rendimento recebido de aluguel. Primeira questão, e muito importante, é saber que essa receita de aluguel soma-se às demais receitas que você tem, de trabalho com vínculo ou de empresa, se você for proprietário de empresa, ou de qualquer outra atividade remunerada que você tenha. Esse rendimento recebido de aluguel, ele vai se somar ao que você já recebe. Por que é importante lembrar isso? Porque esta informação vai na sua declaração de imposto de renda pessoa física, ok? Então, esse é o primeiro ponto importante aí para chamar a atenção. Quando se trata de uma pessoa física, os mecanismos para ter controle disso são o que você se adequar melhor. Pode ser uma planilha de Excel, pode ser anotações, pode ser do jeito que você entende que você vai conseguir fazer o controle disso sem perder o foco da informação. Então, o que é importante? Que você tenha mês a mês o que foi que você recebeu e por que, da onde veio aquela fonte de dinheiro. Por exemplo, recebeu salário, recebeu lucros, recebeu aluguel. Então, é importante colocar ali o que foi de cada um e ter esse controle mensal. Esse controle, num primeiro momento, ele só será apresentado na declaração de imposto de renda pessoa física. Mas se você tiver um perfil empreendedor ou um perfil de investimentos que precise para outras coisas, de repente você vai precisar dessas informações de uma maneira mais profissionalizada. Mas para o pontapé inicial, os controles são assim. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a tributação. Rendimento de aluguel é tributado com base no carnê-leão. O que é carnê-leão? É um imposto que se paga mensalmente, calculado com base na tabela de imposto de renda pessoa física e que recolhe-se no mês seguinte. Então, calcula o imposto, que ele pode variar aí de acordo com o rendimento que você recebe, e ele será recolhido sempre no dia 30 do mês seguinte, no último dia do mês seguinte ao mês da apuração. Então, você vai pegar o seu rendimento, vai puxar uma tabela de imposto de renda disponível na internet amplamente, mas eu sempre aconselho que pegue sempre a referência da Receita Federal, a tabela de imposto de renda que vem da Receita Federal, porque ela é mais confiável, e você calcula então o imposto e faz o recolhimento no mês seguinte. Esse recolhimento, ele independe dos outros rendimentos que você já tenha. Então, se você trabalha com vínculo empregatício e tiver retenção na fonte de imposto, esse vai ser tratado de uma maneira. O imposto sobre aluguel vai ser tratado de outra forma diferente do vínculo CLT. E assim sucessivamente. Talvez o valor que você receba não esteja sujeito ao imposto de renda.
e isso também não tem problema. Se o valor hoje, por exemplo, for inferior a R$ 1.900 e este for o único rendimento que você tem, ele está isento do imposto. Mas se for acima disso, aí é só você jogar na tabela para achar o valor que deve recolher mensalmente. Esses valores recolhidos mensalmente, eles serão dedutíveis na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Quando você for fazer o ajuste anual, que normalmente acontece entre os meses de março e abril de cada ano, na hora que você vai fazer esse ajuste, você então faz a informação de que já fez esses pagamentos aqui no decorrer do ano. E esse saldo que você pagou, ele será compensado do saldo da sua declaração. Então, se você tiver imposto a pagar, já vai ser considerado esses pagamentos como uma antecipação. Se você tiver imposto a restituir, esses pagamentos também serão compensados, serão contados nessa restituição, tá certo? Então, os 3 pontos importantes aí: controle dos recebimentos mensalmente depois do acumulado no ano, a apuração do imposto, que é muito importante você fazer. Depois você pode calcular o DARF pela internet mesmo. Você pode fazer o cálculo e pagar por uma ferramenta chamada Sicalc. Esta ferramenta é disponível no site da Receita Federal, deve ser atualizada mensalmente. Através dessa ferramenta você consegue fazer a emissão do DARF e fazer o seu pagamento no mês posterior, conforme orientação que eu passei antes. Então, são controles, a tributação e o recolhimento, tá certo? Esses são pontos-chave que você precisa saber aí se você for proprietário de imóvel e queira saber como é que você faz o controle dessas informações para apresentação ao fisco, ok? É isso, até o próximo vídeo.